Cada tiro de largada de uma competição importante renova a pergunta: qual será o limite destes homens e mulheres? Para quebrar recordes e estabelecer novas e insuperáveis marcas, atletas contam com sua dedicação, com seus esforços. Contam também com um imenso aparato dedicado a descobrir e aperfeiçoar técnicas de treinamento, uniformes e uma alimentação especial. Tudo para permitir a redução de frações de segundo, para possibilitar voos alguns centímetros mais longos. Mas alguns preferem recorrer ao atalho do doping. Substâncias que aumentam o fôlego, a velocidade e a massa muscular, mas que destroem a saúde e a reputação dos atletas. O caso mais recente envolve Dodô, artilheiro do Botafogo. Ídolo da torcida, vive uma sensação diferente. Acostumado a fazer gols bonitos e deixar companheiros na cara do gol, o atacante sofreu um golpe. Foi flagrado no exame antidoping depois do jogo contra o Vasco, quando o Botafogo ganhou de 4-0, 2 gols dele. O frasco acusou o uso de Fenproporex, um inibidor de apetite. O uso de substâncias para melhorar o desempenho de competidores ocorre há muito tempo. Diferentes formas de doping eram utilizadas nas Olimpíadas da antiga Grécia. Gladiadores romanos e mesmo cavalos que participavam de corridas de bigas também ingeriam drogas antes das disputas. Em 1960, o Conselho da Europa aprova a resolução contra o uso do doping no esporte. O controle de dopagem é estabelecido nos Jogos Olímpicos de Inverno e de Verão, em 1968. Nas Olimpíadas de Munique, em 1972, o controle é ampliado. Testes para detecção de uso de anabolizantes são feitos em todas as amostras recolhidas de atletas nas Olimpíadas de Los Angeles. Basicamente, eu diria que o divisor de águas foram as Olimpíadas de Los Angeles, em 1984 já, quando aí todo o potencial analítico, principalmente no caso dos anabolizantes, se fez presente e a partir dali, então, o doping ficou bem mais difícil. Francisco Radler coordena o LADETEC, Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui são feitos todos os exames antidoping do país. É para este laboratório que serão trazidas as amostras recolhidas de atletas que disputarão os Jogos Pan-Americanos. O que é considerado doping? Temos 3 vertentes. Um é a proteção da saúde do atleta, que é muito importante. Mas também é importante, obviamente, que ele vá competir em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a substância dopante não pode melhorar o seu desempenho. E, em terceiro, é a própria ética da figura do atleta, o que ele representa hoje para a sociedade e que, portanto, por exemplo, as drogas de rua, as drogas sociais, também são consideradas como doping no esporte, dentro desse aspecto. No caso, por exemplo, da maconha, que não é um estimulante. Exatamente, no caso da maconha. Ela pode não beneficiar em nada para certas modalidades esportivas, mas ela, de qualquer forma, será proibida. Por esse aspecto da questão da imagem do atleta. Isso, o que ele representa e o que ele está vendendo para a juventude. No fundo, muita preocupação com relação a essa idolatria que, em geral, a juventude tem pelos atletas e aí a tendência eventual de querer copiar comportamentos e aí os maus comportamentos, pelo menos dentro dos critérios sociais de hoje, deveriam ser evitados. Nas Olimpíadas de St. Louis, em 1904, o atleta norte-americano Thomas Ricks, nascido na Inglaterra, quase morreu depois de ingerir uma mistura de brandy com estricnina durante a disputa da maratona. Nas Olimpíadas de Roma, em 1960, uma tragédia. O ciclista dinamarquês Kurt Jensen morreu por overdose de anfetaminas. Em 1976, nas Olimpíadas de Montreal, as câmeras de TV revelaram para o mundo o excesso de músculos das nadadoras da Alemanha Oriental. Com a reunificação da Alemanha, o uso de substâncias irregulares seria comprovado. Isso aí era a época da Guerra Fria, né? E, infelizmente, naquela época, os estados se refletiam através do esporte. E aí você tem muito doping, no fundo,
coordenado e fomentado pelo Estado, e o Estado alemão comunista na época fez isso. Que aquilo era o que? Anabolizante? E eram, na verdade, todos os tipos de doping, se sabe hoje, mas basicamente, para aquele caso da natação, eram os anabolizantes. Depois houve, quando o caso veio à tona, quando o caso foi, enfim, descoberto, houve histórias trágicas, né, de moças que começaram a ter barba, houve uma história muito trágica nisso. Recentemente, a gente sabe que muitos daqueles atletas daquela época estão, na verdade, acionando o governo da Alemanha para ser ressarcidos dos prejuízos físicos que tiveram por conta daquilo. Porque, aparentemente, quando se fez esse doping institucional, não se disse aos atletas todas as consequências que aquilo poderia trazer. E, hoje em dia, então, eles estão com esses recursos judiciais para tentar, de certa forma, serem ressarcidos para esse prejuízo pessoal. Entre os tipos de doping mais comuns estão a eritropoetina e os anabolizantes, como a nandrolona. A eritropoetina aumenta o fôlego e a resistência aeróbica do atleta. Já os esteroides anabolizantes proporcionam maior massa muscular e podem provocar câncer de fígado, infarto do miocárdio e hipertensão. Um dos casos mais conhecidos de uso de anabolizantes é o do canadense Ben Johnson, que em 1988, nas Olimpíadas de Seul, venceu a disputa dos 100 metros rasos. E a largada na final dos 100 metros, Robson Caetano na primeira. Ben Johnson vai se destacando, Ben Johnson vai ganhar a medalha de ouro, Ben Johnson vai ganhar a medalha de ouro, Ben Johnson, Carl Lewis, novo recorde mundial, Ben Johnson ganha a medalha de ouro com novo recorde mundial. Mas ele foi obrigado a devolver a medalha. Exames detectaram que Johnson usara um anabolizante sintético. Ali nitidamente fez a diferença, né? Isso, ele colocá-lo tão à frente, né, isso dos demais, mas era uma diferença que, inclusive, na época, visivelmente transparecia. Quer dizer, o organismo dele era nitidamente diferenciado da maioria dos demais competidores, mostrando algum tipo de manipulação. Naquela época já havia, os anabolizantes ainda eram meio uma certa novidade nessa... Porque, enfim, ele se arriscou a competir justamente na prova considerada mais nobre do atletismo. Os 100 metros rasos. Naquela época, aquele anabolizante era um dos mais novos que havia sido lançado no mercado. E a tecnologia de detecção estava em desenvolvimento. Então, fica a dúvida se, na verdade, ele achou que ainda não fossem detectados e aí resolveu arriscar, ou se ele também pode ter levado azar. Não sei se você sabe, mas com os anabolizantes, normalmente você toma muito antes da competição. E aí interrompe e deixa o seu organismo se livrar deles. Se esse prazo não for muito bem calibrado, durante a competição você vai ser flagrado. Na mesma Olimpíada, o corpo e a performance da norte-americana Florence Griffith Joyner, vencedora de 3 medalhas de ouro, levantaram suspeitas de doping, mas nada foi provado contra ela. Griffith morreu 10 anos depois por problemas cardíacos. Talvez no caso dela tenha ocorrido essa melhor programação, vamos dizer assim, de limpeza do organismo dela, ou o que às vezes acontece também, a excreção, como a gente chama, ou a liberação dessas substâncias do seu organismo, das suas células, ela varia ao longo do tempo. Pode ser que no momento da amostragem dela, por uma razão qualquer, o organismo não estivesse liberando e com isso o material não foi detectado. A Florence morreu cedo, né, por uma atleta. O uso dessas substâncias pode mesmo trazer consequências muito graves para o atleta. Que consequências são essas? No caso dos anabolizantes, isso é absolutamente catastrófico, porque você sobrecarrega o fígado, então câncer de fígado, mesmo de rins, são coisas mais ou menos normais. Você sobrecarrega todo o seu problema cardiovascular também, então você pode ter problemas de paradas cardíacas e outras coisas associadas aos anabolizantes. E além disso, que ninguém fala nesse assunto, eles podem causar dependência química e também mudam o seu humor. Quer dizer, há uma agressividade de uma parcela considerável dos usuários associada ao abuso de anabolizantes. Aquela expressão facial do Maradona, logo depois que a Argentina fez um gol, pode ser encarada como um sintoma de uso de doping? Poderia ser. No caso ali, a gente sabe que não, que foi, na verdade, uma reação ocasionada por outro tipo de substância que tem também esse efeito, que são os estimulantes. Ali, ele foi, na verdade, flagrado pelos estimulantes, que além de estimularem a sua capacidade motora, muitas vezes também aumentam a agressividade.
O exame antidoping detectou a presença de efedrina na urina de Diego Maradona durante a disputa da Copa do Mundo dos Estados Unidos. O jogador argentino foi obrigado a ficar 1 ano fora dos gramados.